O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a solenidade de São José, esposo de Maria. Nós estamos em plena quaresma, e na quaresma a liturgia é mais sóbria, a liturgia não é festiva, a liturgia não comporta ruídos, a liturgia nos pede recolhimento. Porém, tem uma exceção, e a exceção é o dia de São José, que cai sempre em plena quaresma, dependendo da rotatividade do calendário litúrgico. Há anos em que o São José é celebrado na Semana Santa, no domingo de Ramos. Quando São José cai no domingo, a liturgia transfere para um outro dia, como é este ano. Amanhã seria o dia de celebrar São José, 19 de março, mas caiu no domingo. E liturgia dominical não se muda, não se pode alterar a liturgia do domingo. Por isso a igreja transferiu a festa, a solenidade de São José para o sábado, exceto nas paróquias cujo padroeiro, patrono, seja São José. É a única exceção em que São José vai ser celebrado amanhã, no quarto domingo da quaresma. Como a nossa paróquia, o padroeiro não é São José, mas São Pedro, ela se enquadra então na liturgia do sábado. E hoje é missa de preceito, é uma solenidade em que a igreja toda deve celebrar, porque São José é o patrono universal da igreja. Vocês sabiam que no panteão dos santos, há santos mais importantes que outros? Sem sombra de dúvida. Há santos que nem precisam do processo de canonização, como é o caso dos santos bíblicos, como é o caso de São José. Ninguém duvida da santidade de São José. São José não precisou ser submetido
há um processo canônico para comprovar sua santidade. São José é santo por várias razões. E talvez as mais importantes delas sejam o fato de ele ter sido escolhido para cuidar do Filho de Deus. Alguém que carregou nos braços Jesus não seria santo? Alguém que cuidou daquela que gerou no seu ventre o Filho de Deus não seria santo? São José é santo por inúmeras razões. E a sabedoria popular, a devoção popular, comprova isso. São José é um dos santos mais populares da igreja, não só no Brasil, mas no mundo. Onde está a Igreja Católica, São José desponta como um dos santos que atrai mais devotos. Um dos santos mais queridos da devoção popular. Por esses motivos antes citados, São José tem todas as prerrogativas para se despontar como um dos santos mais importantes da história da igreja e da história da salvação. Justamente porque São José participou da história da salvação, deu a sua contribuição desde o momento em que ele foi escolhido por Deus e diante das suas resistências, do seu lado humano, da sua condição humana, ele disse o seu sim a Deus. O anjo Gabriel não apareceu somente a Maria, apareceu a Maria e apareceu a José em sonho. José é um dos últimos patriarcas da igreja, um dos últimos a receber sinais de Deus pela humilde via dos sonhos. Deus tem muitas formas de emitir sinais para nós, de apontar caminhos para os nossos segmentos. E um deles é o sonho. Muitas vezes, em sonho, nós recebemos sinais de Deus para proceder de determinada maneira. Só que não são todos que sabem ler estes sinais. O anjo Gabriel foi muito explícito para José. Primeira recomendação que o anjo dá a José é que ele não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Qual seria a razão do medo de José? Por que José ficaria amedrontado de assumir Maria como sua esposa? Também por várias razões. Razões éticas, morais, sociais do seu tempo. Naquele tempo, uma mulher que tivesse um filho fora do casamento não era não só bem vista, mas era apedrejada em praça pública, como eram apedrejadas as prostitutas. Pensem na gravidade da situação. Maria, adolescente, grávida, e o filho não era de José. Qual é a interpretação das pessoas, da sociedade daquele tempo? Se hoje, mais de 2000 anos depois, ainda há tanto preconceitos morais em relação a questões como essa, vocês imaginam há 2000 anos atrás. Não só Maria seria condenada, mas se José assumisse aquela condição, ele seria também muito mal visto por todos. E ele teve medo. Ele poderia denunciá-la.
e ela seria castigada como pedia os costumes da época. Mas José era um homem justo. Grave bem essa palavra: justiça, pessoa justa. Esse é o critério que depois a gente vai encontrar em muitas passagens bíblicas, na fala de Jesus, como condição para entrar no céu, como condição para adentrar o reino de Deus, a prática da justiça. Por isso o Evangelho de Mateus enfatiza que José era um homem justo. Em outras palavras, José era, sem sombra de dúvidas, um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, recebe diretamente um sinal de Deus. Não tenha medo. Assuma Maria como tua esposa. O filho que ela espera não é de homem algum. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E José acreditou e assumiu Maria como sua esposa. Diz o texto que ao acordar, ele fez conforme o anjo lhe tinha dito. Se ele não acreditasse, se ele não tivesse fé, e aqui vem um outro dado que somamos ao dado da justiça, a fé. Se José não fosse justo, não fosse um homem de fé, ele não teria acreditado na visão que ele recebeu em sonho, e teria ido por outro caminho que não era um procedimento de Deus. Com muita coragem, ele assume Maria como sua esposa, cuida do Filho de Deus como pai adotivo de Jesus, acompanha toda a vida de Jesus na sua formação. Depois, a história não fala mais de José. Quando Jesus é crucificado, não há nenhum sinal da presença de José. Ele se apagou da presença. A luz de Cristo ofuscou a sua luz. E era isso que ele queria. Aí vem um terceiro dado muito importante que a gente não pode esquecer da história de São José: a humildade. A humildade de José fez com que ele desaparecesse para que Jesus aparecesse. Então gravem 3 dados muito importantes da biografia de São José, que serve para a nossa vida, que serve para nós ficarmos mais perto de Deus. A justiça, a prática da justiça, a fé e a humildade. Com essas 3 qualidades, se nós a tivermos e aplicarmos na nossa vida, nós estaremos imitando as ações de São José e trilhando o caminho de Deus. É por isso que as demais leituras de hoje, de uma forma ou de outra, acenam para esses 3 elementos: a justiça, a fé e a humildade. Na primeira leitura que nós ouvimos, um trecho do livro do 2 Samuel coloca em destaque a figura do profeta Natã como mediador de Deus. Natã recebe um sinal, um aviso de Deus para que ele fosse levar um recado para Davi. Vale lembrar aqui que Davi foi um dos reis mais importantes da história de Israel, não obstante as suas falhas humanas. E Jesus, via Jacó e José, é descendente de Davi. A liturgia traz esse texto para
fazer esse link, essa ligação de José com a dinastia davídica e, obviamente, de Jesus como filho adotivo de José. Jesus da descendência de Davi. Natã então recebe de Deus um recado para dizer ao seu servo Davi, para que ele, quando chegasse o fim da sua vida, quando ele repousasse com os seus pais, ele teria uma descendência eterna. Veja que recado importante Deus dá a Natã para que ele transmita a Davi. Vou suscitar depois de ti um filho teu que confirmará a sua realeza para a eternidade. Esse filho iria ser o responsável para construir uma casa para Deus, uma casa para o seu nome, e para firmar para sempre nesta casa o seu trono real. Esta casa, leia-se a igreja. A casa de Deus seria então a igreja, na qual Jesus, como centro, como pedra fundamental, perpetuaria a herança davídica, a descendência davídica, o seu trono real. Por isso, quando nós olhamos para o trono de Cristo, nós lembramos da profecia que Natã leva até Davi. Esta casa, este reino seriam estáveis para sempre. As forças da morte, como diz depois Jesus a Pedro, não abalaria este trono, esta casa, esta igreja. Vemos então essas profecias ao longo da história da salvação se confirmando. E tudo isso se dá por dados importantes como os anteriormente citados. Dentre eles, a justiça e a fé. É o que Paulo apóstolo vai retomar depois na segunda leitura, como nós ouvimos. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu como herança a Abraão e a sua descendência, o mundo, esta casa inabalável e o reino dos céus. E assim, nós vemos quão importante é São José na história da igreja e na história da salvação. É por isso que ele foi declarado patrono universal da nossa igreja. Aquele que ao lado de Pedro forma uma pedra fundamental da nossa fé. Sempre que nós tivermos dificuldades, fraquezas, medos, lembremos de São José. Recorramos a ele, peçamos a sua intercessão. Ele, mais que ninguém, está perto de Jesus, está perto de Deus. Portanto, se São José não puder ser intercessor na nossa vida, nenhum outro santo poderá, porque não há nenhum outro santo mais perto de Deus do que São José. É isso que a história comprova, é isso que as Sagradas Escrituras nos mostram. Por isso, não tenhamos receio, não tenhamos vergonha de termos São José como padroeiro da nossa vida, como nosso santo de devoção, como nosso intercessor junto a Deus. Ele pode, ele é um santo poderoso, não tenham dúvida disso. Recorram sempre a São José nos momentos de incertezas e de medo nas suas vidas.
é o que nos pede a liturgia de São José, esposo de Maria,